sobre aquela série da lei, né? A graça e as obras. E hoje eu estou ali no ponto 7. O princípio de hoje é o conhecimento é necessário. Né? O conhecimento é necessário. E o conhecimento, irmãos, ele é tão necessário no sentido natural quanto no sentido espiritual. Vamos fazer aqui a comparação. Se uma criança cresce, ela não foi ensinada nada, acho que até para falar ela vai ter dificuldade, se ela não for ensinada a falar, se ela não for ensinada a andar, não sei. Os animais, eles nascem e já saem andando, mas a criança não sai andando, né? Nem falando, e praticamente quase que tudo ali tem que ser ensinado, né? E se a criança não for para a escola, quer dizer, não precisa necessariamente ir para a escola, mas ela tem que ter um conhecimento, tem que ter alguém que ensine, ela tem que buscar o conhecimento, ela tem que aprender quanto que é 2 mais 2, 4, né? Ela tem que aprender, né? Então, já imaginou uma criança que não vai para a escola? Hoje não tem mais muito isso, mas antigamente não tinha homeschool, não tinha muito esse negócio dos pais mesmo ensinar a matemática e tal, e aí tinha alguém lá que não ia para a escola, né? E aí ele vai ser enganado, né? Ele vai ser enganado. Eu conheci algumas pessoas pessoa adulta, não poucas, não sabia nada. Não sabe nem escrever o nome, né? E como uma pessoa dessa sobrevive no mundo de hoje? Eu estou pensando numa pessoa aqui, mas é uma mulher, né? Mas no caso o marido dela sabe, né? Então aí dá para levar. Mas se for os dois, o marido e a mulher, nenhum dos dois sabe ler e escrever, não sabe quanto é 2 mais 2, 4, como é que vai fazer a compra? Como é que vai fazer as coisas? Né? Então, no sentido natural, no sentido aqui nesse mundo físico, a gente precisa buscar o conhecimento. Sem o conhecimento você não sobrevive. Agora, você acha que aqui no mundo físico, se você não tiver o conhecimento, você não sobrevive. E você acha que no mundo espiritual você vai sobreviver? Você acha que vai dar certo? Você acha que vai conseguir chegar a algum lugar sem buscar o conhecimento? O princípio é o mesmo. Aliás, é mais importante, né, ainda. Se aqui no mundo físico você precisa de buscar o conhecimento para você poder, né, conquistar, para vencer, para ter alguma coisa, para ser alguém, no sentido espiritual, muito mais. No sentido espiritual, muito mais. E o primeiro princípio, o primeiro texto que eu quero ler hoje é Mateus 23, 23, né? E ele é bem conhecido, né? Um dos textos, dos poucos textos no Novo Testamento que fala sobre dízimo, mas eu não vou falar sobre o dízimo, vou falar sobre outra coisa mais importante. Entendeu? Mais importante. Por quê? Mas não é que o dízimo não seja importante. A palavra diz: buscai o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Ele não diz que as demais coisas não são importantes. O que ele diz é que o reino de Deus é em primeiro lugar, é mais importante, né? Então, a pessoa às vezes olha para uma nota de 100, fala: eu não estou dizendo que essa nota de 100 vale pouco, eu estou dizendo que essa de 200 vale mais. Entende? Né? Então, porque às vezes você confunde, né? Não, essa aqui é 200, é mais, então significa que essa de 100 não vale nada? Não, não foi isso que eu disse. Estou dizendo que a de 100 vale muito, mas a de 200 vale mais ainda, né? Então, eu não estou dizendo que o dízimo não é importante, eu não estou dizendo que as coisas materiais não são importantes, não. Elas são importantíssimas. Eu só estou dizendo que as coisas espirituais, elas são ainda mais importantes, né? E olha o que diz o texto aqui. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e omitis o que há de mais importante.
Ele não disse que dar o dízimo não é importante. O que ele está dizendo aqui é que tem coisa mais importante do que o dízimo. Porque tem uma lógica nisso mesmo, né? E já pensou se uma pessoa vem para a igreja, não faz nada certo, faz tudo errado, não, ele trai a mulher, ele não vem na igreja direito, é um carne de pescoço, mas ele dá o dízimo certinho. Ele está errado em dar o dízimo? Não está, ele está certo, mas não vai adiantar muita coisa, porque ele está fazendo uma coisa certa, mas, né, as coisas, tem outras coisas que são também tão certas quanto essa e são ainda mais importantes, que ele está negligenciando. E olha o que disse o texto, né? Os fariseus, eles davam o dízimo de tudo, né? E omitis o que há de mais importante na lei. O que há de mais importante na lei. Olha aqui o Novo Testamento arremetendo para a lei. E omitis o que é de mais importante na lei. Quer dizer, Deus está dizendo aqui, Jesus está dizendo aqui, que a lei continua valendo, que não pode deixar esquecer a lei. Vocês estão dando o dízimo certinho do cominho, tá impecável. Mas vocês estão esquecendo de algumas outras coisas que também estão na lei, assim como o dízimo, que também estão na lei, que são ainda mais importantes do que o dízimo. Vocês estão esquecendo essas outras coisas. Então vocês têm que fazer uma coisa sem omitir aquela outra. Entendeu? Então, você está dando o dízimo, mas a palavra não era sobre dízimo. Tem que fazer a comparação aqui. Você está dando o dízimo, mas está traindo a sua esposa, está traindo seu marido, entendeu? Espera aí, você fez certo em dar o dízimo, mas você está negligenciando uma outra coisa que é ainda mais importante do que o dízimo, é ser fiel à sua esposa, não adulterarás, é o seu marido, né? Então, você está dando o dízimo, você tem uma imagem de escultura lá na sua casa, né? Então, você está dando o dízimo, você está fazendo certo, esse aqui está certo, não está errado. Mas você está negligenciando uma outra coisa mais importante do que dar o dízimo, que é não colocar outros deuses diante de mim, né? Eu sou o único Deus verdadeiro, né? Não terás outros deuses diante de mim. Está negligenciando outra coisa. E aí, ele, seguindo a leitura, ele diz: omitis o que há de mais importante na lei. E olha o que há de mais importante aqui que ele falou na lei. Olha, o que há de mais importante na lei? A justiça, a misericórdia, a fidelidade. Deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, olha o que ele coloca aqui como mais importante na lei: justiça, misericórdia e a fidelidade, né? Veja bem, temos que ser justos. Tá aqui, ele coloca como o mais importante, ser justos. Mas e o que é ser justo? Ser justo é ser rigoroso, ser intransigente, ser extremamente taxativo, isso aqui, pronto e acabou? É isso? Não é, porque logo em seguida ele diz que tem que ser justiça, mas tem que ter misericórdia também, né? E é aquilo que eu falo do perfeccionismo. A pessoa que é perfeccionista, ela é uma pessoa implacável, ela é sem misericórdia. Entendeu? E ele acha que ele está certo. Não, porque tem que ser assim, porque esse aqui que está certo, porque é aqui que está certo. É uma pessoa implacável, uma pessoa sem misericórdia. Entendeu? E a verdadeira justiça, não é que a verdadeira justiça você pode pecar um pouco, não é isso. Mas a verdadeira justiça, ela é flexível. Mas a flexibilidade não é que você está abrindo espaço para o pecado, não, você está abrindo espaço para a misericórdia. Para a misericórdia, né? Para a misericórdia. Porque vamos supor que eu fosse um instrumentista daqueles bons mesmo. Vamos supor que eu fosse um instrumentista daqueles bons mesmo. Entendesse tudo quanto é instrumento, tocava aqui, pegava a guitarra aqui e tal, papá, né? E aí,
Eu fico extremamente nervoso com os irmãos, que os irmãos não estão tocando tão afinados assim como o, né? Não sei, não conheço nenhum instrumentista fantástico, muito bom aí, mas, né? Eu fico extremamente furioso com eles. E de repente eu sou muito bom nisso, eu sou exageradamente bom nisso mesmo, né? E eu sou assim, cara, né? Fantástico, né? E aí, como eu sou muito bom, então eu exijo que eles sejam bons também. Também, correto? E aí parece até que eu estou certo, porque eu não estou pedindo demais, eu só estou pedindo que eles sejam igual a mim, né? Se eu faço, por que você não pode fazer? Né? Mas aí o negócio é o seguinte. Pode até ser que nesse contexto aqui, eu possa até exigir, dizendo, não, eu faço, você pode fazer também. Né? Mas diante de um outro contexto, onde nós estivermos numa situação onde ele domina e eu não sei fazer nada. E eu sou ruim. Entendeu? Está começando a entender? E aí, como é que vai ser? O rigor vai ter que ser o mesmo. E aí eu vou ficar em apuros, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, a mesma misericórdia que ela vale, a mesma firmeza que ela vale de mim para você, ela vale de você para mim. Se eu agir sem misericórdia com você, eu estarei agindo sem misericórdia para comigo também. Prestou atenção? Olha, irmão, se você entendeu isso aqui, antes de você ser muito duro com alguém, você vai pensar 10 vezes, viu? Está entendendo? Você vai pensar umas 10 vezes. Porque quando você é extremamente rigoroso e duro com os outros, você está sendo com você também. Porque você está estabelecendo aquele padrão para o outro, mas nesse mesmo momento você está estabelecendo aquele padrão para você também. E talvez em alguma área o seu padrão é altíssimo, né? Mas o seu padrão é alto em todas as áreas, você consegue ser bom em tudo, né? Você consegue ser bom em tudo. Então, não podemos abrir mão da justiça, mas a verdadeira justiça, ela vem sempre acompanhada da misericórdia e a fidelidade. A misericórdia, ela não pode ultrapassar o limite da fidelidade. Não pode ser uma coisa que venha a pecar, que você, né? Aí também já não é mais justiça também, né? A misericórdia. Justiça, misericórdia e a fidelidade. João 5,39. Vós examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Né? Às vezes você vai falar uma coisa para alguém e se fica meio achando que ele não vai, que ele não está acreditando, você fala, não, pode perguntar para o Marco lá se não é verdade. O Marco estava lá, pode perguntar para ver se não é verdade. Ele dá testemunho de mim, ele estava lá, ele viu, pode perguntar para ele. Não é assim que muitas vezes acontece no nosso meio? Então Jesus ele fala assim, ó, vai lá perguntar para o João, ele dá testemunho de mim, ele fala de mim. Não perguntou para o João, é as Escrituras. As Escrituras é que dão testemunho. Irmão, olha como é forte isso aqui. Fala a verdade, não é assim que acontece? Não, pode perguntar para não sei quem lá, ele estava lá, não é assim. Ele fala aqui, ó, pode ver lá nas Escrituras. Pode ver lá que ela está escrito lá. Elas falam de mim, elas dão testemunho de mim. Você quer encontrar Jesus? Vai nas Escrituras, ele está lá. Olha a importância de buscarmos o conhecimento, de buscarmos conhecer as Escrituras Sagradas. Né? E sempre repetindo,
buscar o conhecimento, antigamente se resumia quase que em, lógico que tinha livros e tal, mas não tinha internet, livro também era caro, não tinha, né? Meio que se resumia em ler a Bíblia, né? Hoje não, tem várias maneiras, né? Para ir numa igreja é fácil, tem igreja em tudo quanto é lugar, tem a internet, então você pode buscar o conhecimento de várias formas, mas nunca podemos esquecer da velha Bíblia. Velha não, que a Bíblia nunca fica velha, sempre é nova. Né? Velha porque é aquela que existe desde sempre, né? As Escrituras Sagradas, né? Nunca podemos esquecer, sempre é bom ler um pouco a Bíblia. A Bíblia. Você pode ler livro, deve ler livro. Você vai ouvir uma pregação do pastor, dos pastores da Resgatar, de outros pastores que não são da Resgatar, mas que a gente indica. Você pode ouvir, deve também, mas nunca deixar de ler um pouco a Bíblia, né? A Bíblia. Ler a Bíblia Sagrada. 2 Coríntios 3, 14 e 10. Mas a mente deles tornou-se insensível, pois até hoje, preste bem atenção nisso aqui, irmãos, preste bem atenção. A mente deles aqui, vou explicar para vocês entenderem o contexto aqui. A mente deles aqui é os judeus, é Israel. A mente deles tornou-se insensível, pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, não existia Velho Testamento e Novo, essa separação foi feita agora, é a antiga aliança. Mas a mente deles tornou-se insensível, pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhes é tirado, pois somente em Cristo ele é removido. Já viu a Igreja Cristã do Brasil usa o véu, né? Os judeus tinham essa questão do véu. Versículo 15. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido sempre que lê a lei. Sempre que lê o Velho Testamento, sempre que lê a lei. É isso que está querendo dizer. Sempre que Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles. Aqui tem os dois sentidos aqui. Tem o sentido literal, não vou nem entrar nesse sentido literal, eu vou me ater somente ao sentido espiritual. O sentido espiritual aqui, né? Há um véu no coração deles, o coração está selado, ele não consegue entender, né? Ele está impermeabilizado. É igual se permeabilizar o sofá, não penetra mais a água, né? Então você impermeabilizou o coração está impermeabilizado, o Espírito Santo não entra. Se o Espírito Santo não entra, não tem entendimento. Que é a única fonte de entendimento e sabedoria vem dele, vem do Espírito Santo. Mas vamos lá, versículo 15. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu no coração deles. Contudo, quando um deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, aí há liberdade. Quando um deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. A dureza do coração, aquela barreira, aquele impedimento, aquela fortaleza, aquele coração de pedra, ele se abre. E o Espírito Santo começa a agir, começa a entrar ali e começa a mostrar o que é verdade e o que não é, e as coisas do Senhor, né? Então, só pelo Espírito Santo podemos ter o entendimento. Só quando a pessoa se converte ao Senhor, a dureza do seu coração cai por terra. Só quando alguém se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. O véu aqui, no sentido espiritual, é a dureza do coração. É o coração duro, fechado, impermeabilizado. Não entra, o Espírito Santo não consegue ter acesso, não vaza, né? E aí o texto encerra assim: e o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor,
há liberdade. E aqui, obviamente, quando ele diz assim, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor há liberdade, significa que nós temos liberdade total aqui. A gente pode plantar bananeira, a gente pode ir aqui na igreja, né? A gente pode botar um pau de sebo aqui, subir nele. Quem conseguir subir no pau de sebo é mais espiritual. A gente pode fazer uma dança aqui, botar um rock and roll aqui. Quando diz o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito há a liberdade, nós temos a liberdade de fazer tudo isso. É verdade? É verdade? Os irmãos estão espertos. Irmão, mas é o que as igrejas modernas entendem, é isso. Mas, gente, mas isso aqui, do que está falando aqui? Liberdade para entender as coisas do Senhor. É isso que está querendo dizer aqui. O que é o contexto aqui? Liberdade para entender, para deixar o Espírito Santo de Deus entrar, para abrir o coração. É essa liberdade que o contexto está dizendo aqui. Né? Então, quando nós nos convertemos ao Senhor, quando nós somos cheios do Espírito, quando nós amamos a Deus, quando nós queremos a Deus, quando nós fazemos procuramos, buscamos a Deus, quando Deus nos encontrou, nos salvou, nós temos liberdade para entender as coisas do Senhor, para amar o Senhor, para seguir o seu caminho, para dizer não ao pecado. Embora a gente não consiga dizer não sempre, tem vezes que a gente falha, tropeça, mas a gente tem liberdade, opa! Quantas vezes você já disse aqui, todos aqui com certeza, quantas vezes você já disse não ao pecado? Mais de 300. Né? Com certeza. Um bocado de vezes você não conseguiu, vacilou e disse sim ao pecado, né? Verdade, não é? Mas quantas vezes você já não disse não? Liberdade, você teve liberdade para dizer não ao pecado. Né? Liberdade para entender as coisas de Deus. Né? Liberdade para ouvir o que Deus está querendo dizer. João 10, 41 e 42. Muitos iam até ele e diziam, apesar de João não ter feito nenhum sinal, aqui nenhum sinal é nenhum milagre, viu, irmãos? Muitos iam até ele e diziam, apesar de João não ter feito sinal algum, tudo o que ele disse sobre este homem era verdadeiro, e muitos ali creram em Jesus. Eu quero dizer o seguinte, domingo, eu falei que na igreja primitiva tinha muitos milagres. E tinha muitos milagres, aquele povo viu Jesus. Eles andaram com Jesus. Eu não andei com Jesus. Dificilmente vai ter os mesmos milagres que teve naquela época. Provavelmente os mesmos milagres que teve na igreja primitiva, talvez na volta de Jesus, talvez tenha também naquele nível. Né? Mas fora isso, não vamos ter tantos milagres. E eu disse que provavelmente se vier um avivamento, uma coisa, será nas casas. E os milagres acontecerão nas casas. Né? Mas em que sentido? Que tipo de milagre que eu falei que aconteceria nas casas, não aconteceria aqui dentro? Que tipo de milagre é esse que João não fez? Né? João fez muitos milagres. Né? O milagre das pessoas se converterem, né? Que é o maior de todos os milagres. O que João não fez foi expulsar demônio, curar o enfermo, o aleijado andar, ressuscitar o morto. Isso aí João não fez. Né? Então é esse tipo de milagre que eu estou falando, que muitas vezes ele pode, se tiver que vir, provavelmente ele vai vir nas casas. Expulsar um demônio, um morto se levantar, né? Provavelmente isso vai acontecer nos PGs, vai acontecer nas casas, provavelmente. Né? Agora, isso não significa que aqui não está acontecendo milagre. Aqui acontece milagre todo dia. Todo dia. E não é um e nem dois. Né? Mas não são aqueles milagres visíveis que o povo ímpio consegue enxergar.
né? São os milagres da transformação de vida, dos casais se arrependendo, das crianças, né? Assim, coisas extraordinárias que a gente ora aqui e as coisas acontecem, né? Mas são coisas que, tipo, não tem ninguém aqui aleijado, não tem nenhum defunto aqui, mas tem muita gente doente, a gente ora, a gente sabe que Deus ouviu aquela oração e que aquela pessoa melhorou através da oração. E isso é milagre, irmãos, né? Quantos casamentos não foram restaurados aqui, né? Quantos empregos, quantas pessoas não estavam em dificuldade financeira, veio para a igreja e conseguiu, e foi abençoada, arrumou um emprego. Em alguns casos foi um irmão da igreja que ajudou. É milagre do mesmo jeito, viu, irmão? É milagre do mesmo jeito. Então João não fez nenhum milagre desses milagres extraordinários, mas ele fez o maior milagre de todos, né? Pregar a salvação, anunciar Jesus Cristo, tantas coisas extraordinárias, né, aconteceu através desse homem, embora ele não tenha feito nenhum milagre desses milagres que até o ímpio consegue ver. O morto se levantou. Não. E olha que coisa interessante, João não fez, isso é bom para as igrejas pentecostais, né, que tudo é milagre, tudo é valor, quer viver de milagre, né? Quer viver de profecia e de milagre, né? João não teve milagre, não teve profecia, ele só anunciava Jesus. Teve profecia sim, porque ele anunciava Jesus, né? Então, e Jesus, o próprio Senhor Jesus falou que dentre os nascidos de mulher não tem ninguém maior do que João Batista.